Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, disse-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs? Neste domingo a liturgia nos fala da correção. O que é corrigir o outro, irmão e irmã? É mostrar onde ele está errando, está pecando, mas não só isso. A mostrar um caminho da salvação. Um caminho certo. E a correção, ela vai passar por três realidades na nossa vida. Em primeiro lugar, como está na primeira leitura, o profeta, o sentinela. Ele está vigiando e ele é responsável por toda a cidade. Se alguém quiser invadir, ele tem que tocar a trompeta para anunciar para o povo, se defender. Então, o padre, o sacerdote, o pai, a mãe de família tem esse papel de correção, corrigir. Em segundo lugar, Deus nos corrige. A gente vai entender como é a correção de Deus. E em terceiro lugar, como está no Evangelho, a correção fraterna. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel é o profeta do sentinela. Ele vigia. Deus coloca ele no meio da comunidade para que ele possa ser sinal de Deus para aquele povo. Não só denunciar o pecado, o erro, mas apontar o caminho da salvação. E todos nós temos esse papel. Eu sou sacerdote, eu sou padre. Eu não posso estar aqui para querer agradar fulano, peltrano, cicrano. Eu preciso anunciar a verdade da salvação. Porque se eu vejo que o meu irmão está caindo num precipício, está se perdendo, está numa vida longe de Deus, o meu papel é anunciar a verdade. O meu papel é orientar para ele o caminho do céu. Porém, essa realidade não é tão fácil. Porque o que nós trazemos no nosso coração? Nós trazemos o respeito humano. Nós temos medo de muitas vezes falar: irmão, cuidado, esse caminho não está te levando para o céu. Irmã, cuidado, onde você está indo? Porque nós temos medo de desagradar as pessoas. Mas se nós temos no nosso coração esse amor de Deus, se nós temos no coração essa verdade, nós temos que anunciar. Porque se eu não anuncio que o meu irmão está se perdendo, está se condenando, eu irei prestar conta do sangue dele. Então, o meu papel é anunciar a verdade. Mas essa questão não é só o padre. Não é só o padre. Todos nós, pai e mamãe, você tem uma autoridade sobre a tua casa. Você tem uma autoridade sobre os teus filhos. Você precisa corrigi-lo. Não, tem limites. Ali você não vai. Mas o que acontece hoje em dia? Os pais
não estão exercendo mais a autoridade de correção. Porque, gente, a geração de hoje, tem uns adolescentes aqui, né? Geração de hoje, é a geração mais livre, é a geração do TikTok, do YouTube, é a geração livre. Eu quero ser o que eu quero, não é assim que aprende na escola, na universidade, a mídia, Hollywood. É a geração mais doente, mais depressiva, mais ansiosa, é síndrome disso, é não sei o que, porque está faltando a correção, está faltando a dimensão paterna, corrigir. Pai e mãe, não deixa o Estado, o governo tirar de você essa autoridade, porque era sua. Não sei se você se lembra disso ou não, mas no dia que você foi batizado, casou na igreja, você prometeu: eu quero educar o meu filho na fé, eu quero educar o meu filho para Deus. Isso cabe a você. Então, se você não buscar viver na tua vida essa dimensão da correção, anunciar para o teu filho, a tua filha, a verdade para salvar ele, você está se omitindo. Eu, como padre, se eu não anunciar a verdade do Evangelho, estou me omitindo, e eu iria prestar conta para Deus. Aqui é o pecado da omissão. Respeito humano, medo, talvez medo de perder a amizade, mas nós não podemos ter isso, irmãos e irmãs. A omissão, muita gente está no inferno por causa da omissão, de não anunciar para eles o caminho do céu. Eu sou padre há 4 anos. Poucas pessoas vão procurar o padre para falar na confissão: padre, eu me omiti, eu não falei a verdade. Poucas pessoas têm consciência desse pecado, gente, porque quando eu me omito, fazer algo bem, anunciar uma verdade, ajudar o meu irmão, eu estou me omitindo, eu não estou sendo um canal de Deus, e nós iremos prestar conta. Então é muito séria essa realidade da correção. Mas eu preciso corrigir sempre com amor. Eu preciso corrigir sempre com a caridade, mas sempre com esse amor que Deus quer dar para cada um de nós, o amor para alcançar o céu. Se eu não tenho essa expectativa, essa perspectiva de salvação, de céu, de vida eterna, eu não vou ter a coragem de corrigir, de anunciar a verdade. Deu para entender? Eu sou sentinela, eu padre, que tem que anunciar. Você é sentinela, você pai e você mãe. Você tem que exercer o seu papel. Não jogar nas costas da catequista. Eu sou um padre um pouquinho chato, hein? Vocês vão conhecer o padre. Às vezes os pais e mães não assumem o papel de pai e mãe e jogam nas costas de quem? Do catequista. E quer que o catequista faz mágica. Não, você pai, você mãe, você é educador em primeiro lugar. Você é o primeiro catequista. Você tem que ajudar o teu filho para o céu, corrigir, colocar limites. Gente, quem já levou uma surrinha quando era criança? Foi bom ou não, gente? Foi bom, me ajudou a ser gente, não é? Gente, faz bem uma palmadinha. Sim. Um não, sim. Uma correção, sim. Graças talvez a tudo isso, nós somos pessoas melhores. Lógico, não pode maltratar, né, gente? Nem espancar ninguém, Deus me livre, né? Mas é bom. Então, se os nossos pais já nos corrigiram, agora é o segundo ponto, Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como filhos. Meu filho, minha filha, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. Então corrige quem? Ama. Castiga quem? Ama. Então, se você não corrige o seu filho, você ainda não ama como deveria amá-lo. Porque quem ama quer o bem. Quem ama corrige. Quem vai ser a minha vítima hoje? A Patrícia está aí, que é a Maria. Patrícia é mamãe. Tem 3 filhos, é 3, né?
Imagina a Maria, ela está uma dor de barriga muito forte, ela fica doente. E para salvar Maria, a mãe vai tentar um remédio amargo. A Maria não quer tomar remédio amargo. O que a mãe vai fazer? Vai deixar a criança morrer? Ou vai dar um remédio amargo para salvar? Porque tinha um remédio? Por que vai nascer isso a Patrícia? Porque quer o bem do seu filho. Porque ama. O bem aqui é a salvação. Deus é Pai. Deus é a mesma coisa comigo e com você. Deus nos corrige. E às vezes o remédio de Deus é um pouco amargo. Quantas pessoas só voltam para Deus na dor, no sofrimento, às vezes com uma doença, a perda de alguém, é o remédio amargo, porque a pessoa é tão dura de coração, foi necessário sofrer, para quebrar esse coração duro. Deus não manda doença, Deus não manda o mal, mas Deus como Pai, Ele permite, porque Deus quer salvar a gente. Então Deus nos corrige. Diz a palavra que Deus até nos castiga como filhos. Como entender essa realidade? E é para a vossa correção que sofreis. Deus nos trata como filhos. A correção de Deus é Deus com o seu amor de Pai, para que a gente possa voltar para Ele, para que a gente possa encontrar a salvação eterna. É o que eu falei no começo da homilia. Se está no precipício, eu preciso ajudar essa alma. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso Deus, Ele vai utilizar todos os meios para salvar a criatura, para redimir, para que ela não se perca eternamente. É a correção divina. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Eita, se o pai não corrige, você é chamado a ser pai, não só amiguinho, não só parceiro. Tem que ser amigo do filho, sim, tem que ser parceiro, mas é pai, é mãe. Se estáis privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos, e não filhos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e respeitávamos. Não era assim meu pai, gente. Meu pai só olhava para mim, hein? Eu já sentia medo. Antigamente era assim, né? Bastava o pai olhar assim, ó. Hoje é o quê? É o contrário. Estão perdendo a autoridade. Não. Assuma sua autoridade perante Deus. Porque essa correção vai ser um bem para a alma dele, gente. Para a vida. Então é melhor ser corrigido quando está em casa, porque ser corrigido pelo mundão. E o mundão não perdoa não, hein? O mundo não perdoa. Então corrige em casa, põe limites. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos, pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo o que lhe parece bem. É assim o nosso Pai e a nossa Mãe. Deus, porém, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar a santidade. A correção de Deus é para a nossa salvação, sempre para a nossa salvação. Toda correção com efeito no momento não parece um motivo de alegria. É assim, não é, gente? A gente chorava, né? Ficava bravo com nossos pais. Eita! Minha avó era na linha do castigo, eu não podia jogar bola uma semana, sem jogar bola. Tinha que obedecer, hein? Senão tinha uma espada de São Jorge. Mas foi bom, graças a Deus. No começo parece que é difícil, porém depois nos traz alegria, salvação. Então não tenhamos medo, irmãos e irmãs, de também ser corrigidos por Deus. Mas nós não precisamos ter que sofrer para voltar para Deus. Nós somos chamados a ouvir hoje o apelo de Deus na nossa vida, a salvação, o Evangelho. E para corrigir é necessária a caridade, como está na segunda leitura.
Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então, para eu corrigir, eu tenho que ter no meu coração esse amor, essa caridade. E aqui é uma escola para os pais. Tem bastante jovens aqui, né? As crianças. Às vezes, os pais, eles corrigem só com a firmeza, só com a mão pesada da justiça. E esquece a caridade. Sim, eu tenho que ser firme, eu tenho que falar não. Porém, eu não posso esquecer que essa correção que eu faço é envolvida pelo amor, pela ternura. O que é isso? Eu tenho que ter a minha mão firme, sim, mas eu tenho que ter uma luva de película, a doçura, a misericórdia. Porque se eu não tenho a caridade, se eu não tenho a misericórdia, se eu corrijo de forma muito incisiva, muito firme, eu posso afastar a correção não vai ser um bem para ele. A correção vai afastar ele de você. Porque falta a correção com amor. Essa é a grande realidade. Por isso é bom você coloca a luva de película. O que é a luva de película na mão de ferro? A caridade. Porque, gente, às vezes, o filho chega bêbado em casa, fez um maridão, sei lá o quê. A gente chega com um monte de pedra para jogar na cara dele. Talvez o que ele precisa naquele momento, só um amor, um abraço, uma atenção. Vem. Não foi assim o pai amoroso, misericordioso, quando o filho pródigo fez o que não prestava. O que o pai fez para ele? Julgou, condenou? Abraçou, deu um beijo. Às vezes esse ato de amor, de caridade, é muito mais forte, muito mais fecundo que apenas uma correção sem amor, uma correção só para apontar o erro, o pecado. Tem que ter a caridade. Essa caridade você tem que pedir a Deus na tua vida, para ter a sabedoria de Deus. Por último, agora vai entrar na última correção, a correção fraterna. Graças a Deus, aqui é o céu, né, gente? Todo mundo é santo aqui, né? Fregios, todo mundo é santo, aqui não acontece nada de fofoca, aqui não tem divisão, aqui não tem grupinhos, aqui não tem panela, aqui ninguém procura o primeiro lugar, aqui é o que é o céu na terra, graças a Deus. Então não vamos ter problema nenhum. Só em Vicentina, até onde eu vi, que era difícil. Vamos ler então aqui o evangelho de hoje, a correção entre nós para terminar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas sem particular a sós contigo. A vida em comunidade é uma realidade que acontece conflitos, inveja, ciúme, orgulho, um quer aparecer mais que o outro. Então na comunidade pode gerar o quê? Conflitos entre irmão e irmã. O que acontece com isso? Qual a receita de Jesus? Essa receita deve ser a nossa vida como cristão. O irmão pegou contra você, ele feriu a comunidade, chama em particular a sós com ele. Chama no amor, na caridade. O que a gente faz? Começa o fuxico, não é? A fofoquinha. Disse um ex-satanista americano, satanista bravo, diz que o demônio consegue destruir uma comunidade. Comunidade pode colocar família aqui, de 3 formas. Primeiro, a imoralidade. Segundo, din-din, falar em dinheiro e todo mundo se arvora. Já percebeu? Falar em dinheiro, perde a amizade, não é? Eu sei que eu não quero, sou padre. E terceira realidade, fofoca. A fofoca é um pecado gravíssimo. Qual o 8º mandamento? Não difamar o meu próximo. O que é difamar o meu irmão? É contar a fofoca dele, é contar boatos dele. Então, irmãos, para a gente quebrar a fofoca do nosso meio, em primeiro lugar é isso. Vai pessoalmente com o seu irmão, converse a sós com ele. É você e ele, não é você o seu clubinho, a comunidade. Porque a fofoca é como uma tiririca. Sabe o que é tiririca? Aquela erva daninha, quanto mais se tira, mais ela nasce. Fofoca é uma praga, irmãos. Papa Francisco falou que é pior que o Covid, a fofoca.
Então nós temos que exorcizar da nossa comunidade todo espírito de fofoca, de briga, de divisão. A comunidade deve ser o lugar do amor, a comunidade deve ser o lugar que acolhe o irmão. É por isso que muitas vezes Deus não converte as pessoas lá fora, porque a pessoa vai se converter, vai entrar na comunidade, o pessoal da comunidade é pior do que a pessoa lá de fora. É briga, é ciúme, é competição, é inveja. Não, irmãos e irmãs. Mas se a fofoca, a nossa língua começa a ficar assim, né, gente? Começa a pegar fogo, né? Não é assim? Tem uma fofoca. Aqui não tem nada disso. Nem na nossa, do carro, graças a Deus, gente. Eu vim de uma cidade pequena, 7 mil habitantes. Se o padre vestir uma meia preta, daqui uma hora todo mundo sabe, padre está de meia preta, lá em Vicentina, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. A língua. Temos que ter cuidado com isso. E como evitar a fofoca? Primeira receita do Evangelho. Temos que passar por 3 peneiras. Aqui é a peneira de Sócrates, filósofo. Alguém vai falar de algum comentário de você, de uma pessoa. Primeira peneira para passar. A peneira da verdade. Mas é verdade, irmão, isso aí? Ou estão te falando? É verdade mesmo? Então, primeiro você sabe, é verdadeiro? Ou alguém te falou? Se não passou pela peneira da verdade, corta o assunto. Primeira peneira, para cortar a fofoca, hein? Ah, te falaram então? Ah, então vamos lá, vamos até essa pessoa? Desarma na hora, não é? Segunda peneira, a bondade. Esse boato é bom? Parece bom, é bom para o irmão? Ou é apenas o Chico? Ou apenas a gente quer saber da vida do outro? Que o fofoqueiro de primeira categoria, ele é especialista na vida dos outros. Para mim, a pessoa mais superficial é o fofoqueiro. Aqui não tem isso, gente, graças a Deus. Estão te ouvindo? Tem gente que é plantão de primeira categoria, gente. Uma vez que eu almoçar numa casa, lá numa diocese distante, rapaz, estava tão bom o almoço. Chegou uma pessoa lá em Vicentina. Mas em 5 minutos a mulher falou a vida de 30 pessoas. Parecia que entrou uma nuvem naquela casa. O que eu fiz? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, família. Tchau, eu fui embora. A mulher falou a vida de todo mundo. Vida vazia, fofocando, difamando. A peneira da bondade. Eu tenho que falar coisas que edificam meu irmão, que edificam a comunidade. A última peneira de Sócrates é útil, a utilidade. Isso é útil para alguma coisa, não é? Então não comente. Certa vez, São Felipe Neri, um santo, eu prefiro o paraíso, foi um casal para se confessar com esse santo. Não sei se você conhece essa história, é muito famosa. São Felipe Neri ouviu a confissão e falou: então, padre, eu fofoquei, eu falei mal dos outros. Amém, para absolver os pecados. São Felipe Neri falou: então tá bom, agora vocês vão voltar para sua casa, para o seu sítiozinho, vou dar uma penitência. Pega uma galinha, chegando lá, pega a galinha, vai esperando a galinha até chegar aqui. Passou 2 horas, chegaram no confessionário aqui, Felipe Neri, aqui está a galinha toda despenada. São Felipe falou: agora volte e recolha cada pena da galinha. Eles falaram: é impossível, padre. E o padre falou: o que você fez com a fofoca, com a difamação, é a mesma coisa, não tem volta. Você difamou a honra do seu irmão, você difamou o seu irmão. Temos que estar atento a isso. E isso é um pecado grave, irmãos, que a gente muitas vezes não temos consciência e não vigiamos a nossa língua. E falamos mal do meu irmão, falamos mal da comunidade e gera uma cisânia na comunidade. Porque o que está no meio? A fofoca, o ciúme, a competição, a inveja, o orgulho. Temos que quebrar isso, expulsar da nossa comunidade. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo? Conversou com ele? Chame mais uma pessoa com coerência, com amor.
E vai corrigir o irmão para que não para jogar na cara do irmão o que ele fez, mas para corrigir, para ajudar. O irmão não quis ouvir, chama a igreja, chama o padre. Padre, tem uma questão aqui, padre, vamos resolver. O padre vem com essa pessoa, com fulano, com a testemunha e vamos conversar. O que está acontecendo? Eu vou agir dessa forma aqui. Se alguém chegar para me falar de Beltrano, vamos lá conversar. É assim, esse é o remédio, irmãos e irmãs, para cortar do nosso meio a fofoca, a briga, a desunião. Por quê? Assim termina o Evangelho. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, em meu amor, na minha graça, na caridade, ali eu estarei no meio deles. Então Deus não pode estar no meio de uma comunidade que briga, que se divide, que cria fofoca. Não, Ele está numa comunidade no nome dele, no nome de Cristo, no nome do amor, da misericórdia. Então vamos lutar contra a divisão. A maior chaga, ferida da igreja se chama divisão. Vê nós estarmos preocupados em salvar as almas, nós fofocamos, nós brigamos, nós discutimos, nós queremos ser vistos, nós queremos ser aplaudidos. É por isso que falta ainda na nossa comunidade a presença de Cristo. Deu para entender, sim ou não, irmão e irmã? Sim. Então vamos lutar para ver esse evangelho, tá bom? Primeira peneira é verdade. Segunda peneira, bondade. A terceira é útil. Se não é, cortamos. E assim a nossa comunidade vai ser sinal do amor de Deus, vai ser sinal da presença de Jesus. E as pessoas lá fora vão falar: nossa, olha a comunidade Nossa Senhora das Graças, gente, todos se amam, todos estão unidos. Olha Nossa Senhora do Carmo, que amor. Isso nos falta. Então peçamos a Jesus essa grande graça na nossa vida, né? Da comunhão entre nós. Porque você vai comungar, o padre vai falar corpo de Cristo. Corpo de Cristo não significa apenas eu creio Jesus na Eucaristia. Sim, mas corpo de Cristo é o quê? Eu comungo com o meu irmão. O meu irmão faz parte desse corpo, eu sou irmão dele. Por isso, se eu não vivo em comunhão com o meu irmão, eu não posso comungar a Eucaristia. Se eu não perdoo, eu não posso comungar a Eucaristia. Se eu tenho ódio do meu irmão, eu não posso comungar a Eucaristia. Como vou comungar o corpo de Cristo, se o meu irmão é corpo de Cristo como eu? Então a caridade. Então peçamos a Jesus essa unidade e afastamos esse mal, esse demônio da fofoca. Amém? Amém. Então ficamos em pé.